Quando as pessoas se relacionam entre si, a carga de reações que elas demonstram, as ideias, as formas de pensamento e de tomar decisões dessas pessoas está baseada no seu caráter moral e na formação do seu caráter social ao longo da vida. Então, o caráter moral nada mais é do que a informação que ela é trazida da sua infância, a sua herança geracional. Então, seus pais, das suas famílias, trazem toda a formação que eles tiveram sobre como se relacionar, como pensar determinadas coisas, e trazem, então, passam para os seus filhos essa carga de valores, essa carga de princípios, indiferente se isso é certo, errado, ou bom ou ruim, é apenas essa carga de informação que é passada para essa criança, que até os seus 7 anos vai receber a afirmação do seu caráter. Então aqui os estudos mostram que no primeiro ano de vida o ser humano aprende 50% de tudo que virá aprender na vida. No segundo ano aprende mais 20%. E nos primeiros anos de vida, então, ele vai estar fechando 75%, né, daquilo que ele vai utilizar durante o resto da sua vida. Então, isso tem a ver com as funções motoras, físicas, também as questões emocionais, intelectuais e espirituais, e firmando isso tudo, então, até os 7 anos de vida. Aqui nós temos, então, a formação do caráter moral, né? Então aquela herança, quantas vezes nós nos deparamos reagindo, né, às heranças, meu pai fazia isso, meu pai pensava isso, e essas tradições e heranças geracionais que são recebidas na infância, e também valores, né, como o que é certo, o que é errado, não mentir, não roubar, coisas que são passadas não só verbalmente, porque se alguém, por exemplo, passa para o seu filho que é errado mentir, e esse filho vê esse pai, essa mãe mentindo, então ele vai receber mais dessas atitudes relacionais do que o pai e a mãe dizer, não minta, isso é errado. Então essa carga de formação do caráter moral. Então todos nós temos dentro de nós essa formação de caráter moral, esse caráter de herança geracional, esse caráter que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Já no caráter social, a formação em cada um de nós debaixo de influência cultural e debaixo de influência social. É o relacionamento com as pessoas. Vygotsky, aqui na nossa citação, esse autor, ele coloca que acredita que as atitudes individuais de cada um estão impregnadas de trocas com o coletivo. Ou seja, a partir do momento em que, por exemplo, uma criança vai para a escola, então ela começa a ter uma vida mais coletiva, então ela vai ter a influência dos seus colegas, dos seus professores, do mundo, do pensamento regional, do bairro, da cidade, do estado, da nação. E isso tudo vai tomando esse ser humano e ele vai seletivamente fazendo as suas escolhas sociais, escolhendo caminhos para andar. É normal que numa fase da vida se escolha uma linha e depois ao longo do tempo vá se mudando e se maturando esse caráter social. Novamente cito que não necessariamente tomando por base um aspecto de bom ou ruim, mas simplesmente de formação. Socialmente, cada indivíduo vai ser formado. Então, quando nós quando nós nos relacionamos com um indivíduo adulto, por exemplo, esse indivíduo, além do seu caráter moral, ele tem uma carga do seu caráter social, aquilo que se formou, as ideias, os pensamentos, as ideologias, ao longo da vida, conforme ele vai se relacionando com as pessoas. Então, o que forma o nosso caráter social é esse coletivo, esse relacionamento coletivo. Bem, sabendo então que somos formados em nosso caráter moral e nosso caráter social, vejamos então as influências espirituais de Deus e do diabo na vida de um ser humano. Tudo está no nosso coração, ali o nosso caráter e a informação que nós recebemos na mente, toda a influência recebida na mente, ela vai cair para o coração, e lá no meu coração está quem eu sou, a minha identidade. E essa identidade, ela traz o caráter moral e traz o caráter social.
as coisas que eu acredito, os padrões que eu tenho na minha vida, então, que me levam a tomar decisões e a escolher caminhos. Todas as vezes que alguém é influenciado de alguma forma, nós vimos aqui que os agentes transmissores dessa influência de mudança do caráter sempre são pessoas, sempre são pessoas. Então, nós temos a importância, por exemplo, da figura do pastor, do discipulado, do ensino da palavra. Por quê? Porque todos esses ensinos de princípios e valores cristãos, eles vão levar para a criança a influência, formação no seu caráter moral, se anterior aos 7 anos, e no seu caráter social durante toda a sua vida. Então, se nós temos uma pessoa adulta cujo caráter social e moral foi formado fora da igreja, então nós precisamos levar, fora da igreja que eu digo é fora do ensino dos princípios cristãos, não tem a ver com a questão física da igreja, mas se essa pessoa ela não teve formação aqui em Deus, nos princípios, então as informações no coração dela são informações fora da visão do reino de Deus. Então é mais difícil trabalhar com essa pessoa para influenciá-la, porque toda vez que nós jogamos para ela um princípio, ela vai sondar o banco de dados do coração dela, onde estão as informações que ela considera, ou seja, que já formaram ela enquanto pessoa. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela recebeu influência do mundo ou do diabo através de coisas mundanas, no seu caráter moral e social, lascívia, mentira, engano, tudo isso está dentro do banco de dados dela, e são as informações que ela vai usar para tomar decisões na vida dela. Então nós podemos ter na mente dessa pessoa uma influência cristã, uma influência de princípios, mas essa influência, como ela está na mente, ela sabe que aquilo é um princípio, que aquilo é certo, mas toda vez que ela precisa tomar uma decisão na sua vida, então ela sonda o banco de dados de formação do caráter dela, ou seja, é lá que estão as informações importantes para a tomada de decisão. A reação dela vai ser baseada nas informações desse banco de dados do caráter moral e do caráter social. Então nós vimos aqui que como é importante essa questão da influência social, nesse caso a influência da igreja na sociedade, na educação infantil, na vida das crianças, porque ela pode influenciar esses dois tipos de caráter. E aí mesmo depois que adulto, essa pessoa receba uma influência mundana ou diabólica, entenda que essa mesma influência mundana e diabólica vai acontecer na mente. Então alguém pode dizer, vamos fazer isso, vamos mentir, vamos roubar, vamos enganar. E essa pessoa na sua mente ela pode pensar, isso é uma boa decisão agora, eu deveria fazer isso. Mas quando ela consultar o banco de dados lá do seu coração, o seu caráter moral, o seu caráter social, então ela vai tomar a decisão certa, que é seguir os princípios de Deus. Então esse tipo de influência é que transforma o ser humano. Então toda vez que nós aconselhamos pessoas, toda vez que nós nos relacionamos com pessoas e nós vimos que as reações delas são muito boas ou muito ruins, nós precisamos pensar que isso vem do coração dela, vem do seu banco de dados, da formação dela enquanto ser humano. Então às vezes as pessoas estão na contramão daquilo que nós acreditamos, elas até são mais difíceis de levar o princípio para a vida delas. Nós deveríamos levar em consideração esse fato. Elas estão usando a carga de formação e informação que elas receberam. Então agora nós precisamos partir para uma nova abordagem para mudar. Como mudar se alguém formou-se no seu caráter moral e social, influenciado pelo mundo e por Satanás? Como mudar esse coração? Como mudar esse banco de dados? Como trocar as informações que estão ali para que essa pessoa então passe a viver pela influência do caráter de Deus, né? do reino de Deus e não do reino do mundo. Isso é importante, extremamente relevante para nós pensarmos quando nos relacionamos e quando olhamos para as pessoas. Vamos ver então depois como mudar isso. Quem pode fazer essa mudança?
Então, ainda avaliando essa questão da influência, vejamos esses 2 versículos bíblicos. Provérbios 4:23, sobretudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, novamente, o coração figurando como esse banco de dados, esse lugar onde ficam princípios, valores, decisões, padrões morais, padrões espirituais, tudo está lá no meu coração. Quando eu decido tomar uma decisão em relação a qualquer coisa, lá no meu coração é que estão os parâmetros que me levarão a tomar essa decisão, ou para um lado ou para o outro. E Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então aqui é o que nós falamos sobre até os 7 anos, essa criança, né, ela precisa ser educada com princípios e valores cristãos, princípios e valores de Deus, coisas que deem para ela parâmetros e valores e reações, para que no futuro ela tenha subsídio para tomar decisões corretamente baseadas em princípios de Deus. Então, para os pastores, para líderes que precisam aconselhar pessoas, para você que relaciona-se com pessoas complexas, né? É interessante pensar agora nesse instante, né? Como essa pessoa reage a nós, né? Está baseado na sua formação moral e na sua formação social. Ela não toma decisões ao acaso. Ela foi aceitando ao longo da sua vida, e às vezes por causa de coisas muito boas ou coisas muito ruins, ou grandes experiências benéficas ou traumas terríveis. Então ela vai definindo e guardando no seu coração padrões que ela vai usar para tomar decisões no futuro. Então às vezes nós estamos nos relacionando com pessoas que consideramos extremamente complexas, e às vezes até tomamos a decisão de catalogar essas pessoas ou rotular essas pessoas como pessoas que realmente escolhem fazer aquilo daquela forma, naquele momento, de forma parcial, ou seja, é com você o problema. E geralmente não é. É algo que está lá no coração dessa pessoa, no seu banco de dados, e essas coisas, para que sejam modificadas, essas pessoas, precisa de uma ação de Deus. Somente Deus pode entrar no coração, somente o Espírito Santo de Deus pode acessar esse banco de dados e mudar os padrões lá dentro, tirar a mentira. Se uma pessoa recebeu a vida toda que o padrão correto é jamais confiar nas pessoas, por exemplo, isso é uma mentira. A verdade de Deus é que nós devemos amar o nosso irmão e nos relacionar com as pessoas. Então somente o Espírito Santo pode tirar isso e colocar a verdade no coração. Então isso vai acontecer através de uma vida de oração e principalmente de uma carga nova de informação. A pessoa que tem no seu caráter moral e social problemas que recebeu da sua herança ou antes de uma vida cristã, também precisa encarar-se de frente agora essa visão de que nem tudo que está no coração dela é bom. Então isso precisa passar por um filtro, e esse filtro é a palavra de Deus, esse filtro é a intenção do coração de Deus. Então você pode pensar assim: eu estou com vontade de tomar essa decisão, então eu vou passar pelo filtro do coração de Deus, ou seja, a palavra de Deus. O que a palavra me diz a respeito disso? E se ainda não estiver convicto, eu vou orar. E muitas vezes nós vamos ter que lutar contra a nossa carne, porque ela já foi educada a andar no mau caminho. Então nós vamos ter que guerrear com a carne, nós vamos ter que fazer jejum, e nós vamos ter que orar, e nós vamos ter que entrar em uma batalha espiritual para vencer o mal com o bem. Mas o grande milagre é que Deus realmente pode mudar isso, e quando nós abrimos o nosso coração sinceramente e declaramos: Deus, meu caráter precisa ser moldado por Ti, precisa ser transformado pelo Teu Espírito Santo. Então quando nós tomamos essa decisão em oração, levando em consideração realmente que nós precisamos disso e começamos a caminhar nessa direção, com certeza Deus e o Espírito Santo estão conosco para entrar no nosso coração e mudar isso, né? Foi por isso que Cristo morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a essa transformação, né? Éramos e agora nós passamos a ser uma outra pessoa. Em Cristo, nova criatura, e essa nova criatura também parte do nosso caráter moral, do nosso caráter social, e assim como os nossos pais e as pessoas que nos formaram até os 7 anos tiveram um poder sobre nós, e a sociedade, o mundo em que nós vivemos também teve um poder sobre nós para transformar nosso caráter social, Deus é infinitamente mais poderoso para
para reorganizar isso tudo. Então nada está perdido, apenas precisa cada um, enquanto adulto, encontra problemas nessas áreas de caráter, tomar a decisão de caminhar na direção certa e de nós entendermos que as crianças precisam da nossa ajuda e da nossa formação no seu caráter moral e no seu caráter social, ou seja, o que elas estão aprendendo sobre princípios e valores e com quem elas estão se relacionando no seu dia a dia.